Todo mundo achou? Versículo 28. O que está escrito aí? Assim, Daniel prosperou durante no reinado de Ciro e Pérsia. Pelo amor de Deus, hein? Vocês comeram hoje? Amém? Comeram feijão e arroz? Pelo menos um ovo? Sim. Então vamos ler com voz alta e firme, vamos lá. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o persa. Amém? Amém. Assim Daniel prosperou. Diga para o irmão, assim como Daniel, Assim como Daniel, nós prosperaremos em nome de Jesus. Amém? Diga para o outro irmão do teu lado. assim Como Daniel, nós prosperaremos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se em nome de Jesus. Bom, nós estamos encerrando aí o nosso jejum hoje. Quem jejuou durante 21 dias aí? Amém. Se não jejuou também está diante do Senhor. Porque uma coisa que eu tenho falado sempre, a gente precisa parar de brincar, de servir a Deus. É ou não é verdade? Amém? Daniel nos mostra o que é exemplo de servo de Deus. Nesses 21 dias nós meditamos e vimos o exemplo de Daniel. E o que a gente tem que levar conosco é esse exemplo e viver a exemplo de Daniel. Amém? Amém. A palavra diz aqui que Daniel, ele prosperou. Quem quer prosperar aí? Amém. Todo mundo quer prosperar, é ou não é verdade? Né? Até o mais bobinho, se a gente falar assim, que é o mais bobinho, ele também quer prosperar. Que esse é um sentimento que está no coração de todo mundo. E não há nada de errado com ele. Amém? Amém. Tá? A palavra prosperidade, só que a gente precisa entender o que é prosperidade, porque a gente vem de uma cultura, até mesmo dentro da igreja, que prosperar é você ter bens. E se você não tem bens, você não é próspero e a bênção de Deus não está com você, né? Só que a palavra prosperidade, né, ela nos dá a ideia, você pegando o hebraico e também o grego, ela nos dá a ideia no hebraico de ausência de necessidade de ter sucesso, de ter bons resultados, de ter abundância. Quando você vai para o grego, a palavra prosperidade, ela quer dizer ter uma vida bem sucedida e por um caminho fácil e reto. Um caminho fácil e direito, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem sucedido. Então o que nós vemos aqui é exatamente um resumo, porque se prosperidade é isso, prosperar é não ter necessidade, não é só apenas, né, não ter necessidades materiais, mas é ir bem na vida. Amém? O que é prosperar, gente? Diga para o seu irmão, prosperar é ir bem na vida. Eu faço votos que você possa prosperar em toda a sua vida. Amém? É ir bem na vida espiritual, é ir bem na vida ministerial, é ir bem na vida familiar, é ir bem na vida profissional, na vida financeira. É ir bem, gente. Não é só possuir recursos. Possuir recursos não resolve nossa vida. Ajuda, é importante. Mas quanta gente tem recurso e não tem família? Quanta gente tem recurso e não tem saúde? Quanta gente tem recurso e não tem paz? Ele tem recurso, mas ele não está indo bem na vida. E que Deus quer que nós possamos ir bem na vida. Prosperidade é um desejo de Deus para cada um dos seus servos. Amém? Amém. Olha o que diz aqui o Salmo 35, versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Quantos aqui amam a justiça de Deus? Amém. Amém? Então diz aqui que você deve cantar e se alegrar se você ama a justiça de Deus. E digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. O que Deus ama? A sua prosperidade. O que Deus ama e que Ele deseja? A nossa prosperidade. Deus deseja que nós possamos ir bem em tudo na nossa vida, em nome de Jesus. E nós devemos de cantar isso. Só que, infelizmente, não é? A gente vive um sistema até religioso que torna as pessoas obcecadas por riquezas. Como se fosse a coisa única que Deus pudesse e trouxesse sobre a nossa vida.
E as pessoas fazem votos, as pessoas fazem loucuras porque elas querem crescer materialmente. E muitas vezes elas não estão preocupadas como anda a sua vida com Deus. Elas não estão preocupadas em guiar sua família nos princípios de Deus. Mas elas querem viver prosperidade e riquezas. E isso é o mal muitas vezes. As pessoas acham, muita gente na igreja, não, prosperidade não é de Deus. Então você já sabe, prosperidade é de Deus. O amor ao dinheiro que não é. Ficar obcecado atrás de riquezas que não é de Deus. Porque isso acaba se tornando um mal, já a gente chega lá a falar sobre isso, mas isso acaba se tornando um mal e vai roubar o teu coração. A palavra diz aqui que nós lemos que assim Daniel prosperou. Amém? Amém. Repita comigo. Assim Daniel prosperou. O que é esse assim, gente? Foi desse jeito. Esse assim quer dizer desse modo, dessa maneira, Daniel prosperou. A gente viu aqui que Daniel chegou na Babilônia como o quê? Escravo, certo ou não? Sim. Levado como prisioneiro de guerra. Só que a palavra diz que esse homem cresceu, gente. Mesmo num ambiente atípico. Mesmo num ambiente que ele era contrário. Mas esse homem cresceu no reinado de Nabucodonosor, que foi o primeiro que ele pegou. No 2,48, Daniel 2,48, diz que Nabucodonosor pegou Daniel, fez dele uma pessoa importante e o estabeleceu como governador de uma província e deu muitos presentes para ele. Nabucodonosor passou, veio o seu sucessor, que era Belsazar, e aí no capítulo 5, versículo 29, para quem está anotando, diz que Belsazar, depois de uma revelação que Daniel deu, mostrou para ele lá um escrito na parede, diz que esse homem cobriu Daniel com uma roupa vermelha, tinta, e ainda pegou e colocou uma corrente de ouro no pescoço de Daniel, e fez de Daniel o terceiro homem mais importante no reino. Olha o homem crescendo. Olha o escravo que não aceitou e ficou dizendo, ai, a vida é contrária, ai, tudo é errado na minha vida. Olha o rapaz que chegou como escravo, crescendo. Chega a vez de Dario, terceiro império, terceiro imperador, e diz que no capítulo 6, Dario distribuiu, levantou 120 prefeitos sobre as cidades, dividiu elas em 3 regiões, estabeleceu Daniel sobre uma delas. Eram 3 presidentes ou supervisores que falam. Mas Daniel era tão bom que o rei estava pensando em colocar só Daniel para cuidar de todas as províncias, para supervisionar aqueles 120 prefeitos. Daniel, mais uma vez, está crescendo. Muitas vezes a gente fala, ai, mas é assim, é porque eu não tenho recurso. A gente vive aquele drama de Gideão, né? Ai, a vinda, ai, porque eu sou pequeno, ai, porque eu não tenho dinheiro, ai, porque eu sou a minha família, ai, porque não sei o quê. Não, gente, é porque a gente não sabe quem nós somos em Deus. Está entendendo isso? Amém. Diga, eu ainda não sei Eu ainda não quem eu sei sou quem eu sou em Deus. em Deus. Está aqui o exemplo de um homem que cresceu. E aí a palavra diz, assim Daniel prosperou. Ou seja, ele encontrou um caminho. Ele encontrou um caminho para construir em Deus uma prosperidade. E nesse encerramento quero falar com vocês, eu quero destacar com vocês 4 pontos ou 4 passos de Daniel nesse caminho de prosperidade. Quantos querem ver prosperidade? Amém. O que você tem que fazer? Qual é o primeiro passo? Tá aí, ó. Primeiro passo. Qual que é? Honestidade. Qual é o primeiro passo? Honestidade. Olha o que está escrito lá, ó. Ora, Daniel se destacou entre os supervisores e os sátrapas, porque suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada. Por quê, gente? Vamos ler junto em voz alta? Nada puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. O que Daniel não era? Negligente. Não era desonesto. 1
Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é que exatamente Daniel prosperou pela sua integridade, pela sua honestidade. A palavra honestidade, você pega no grego, ela tem o significado de bonito, bonito de se ver, bonito de se olhar, bonito por razão de pureza de coração e vida. Então está falando aqui, quando fala da honestidade, que ele era honesto, havia uma beleza de tanta pureza, sabe, que havia no coração de Daniel, irmãos, que ele não se corrompia. As pessoas se corrompem porque falta pureza de coração. Aí encontra um corruptor, vai ser corrompido, certo ou não? Né? Então havia em Daniel essa beleza, e por isso diz a palavra, era louvável. A palavra honestidade quer dizer moralmente bom, excelente em sua natureza, e Daniel era isso, gente. E honestidade é isso. Nós vemos num mundo tão injusto, nós vemos num mundo tão desonesto, onde você parece que muitas vezes você não consegue avançar se você não se envolver em falcatruas. Não é verdade? Para tudo, né, hoje na vida tem um jeitinho, gente. Tem um jeitinho para ganhar um ponto a mais na escola, sem ter feito a prova. Não é verdade? Vamos dar um jeitinho, professor. Tem um jeitinho de eu não pagar essa dívida aqui. Tem um jeitinho de eu pagar os pontos na carteira. Eu fiz errado, mas eu quero dar um jeitinho de pagar os pontos. Paga tanto. Sempre tem um jeitinho. A gente sempre está procurando um atalho, né? Quero tirar minha carta, tem um caminho mais fácil. Porque eu não sou tão bom de volante, eu não estou querendo fazer aulas de volante. Tem como facilitar? Tem jeitinho para tudo, gente. Tem jeitinho para passar no médico mais rápido. Não é verdade? Eu sei o que eu ouvi quando minha mãe estava doente. Nossa, você não, vou lá no pronto-socorro. Eu vou ter o trabalho no pronto-socorro, mas não vou por esses caminhos não, porque também eu não confio neles. Sempre nos custa. Não é verdade? Então a gente vive num mundo de tanta desonestidade, né? E as pessoas procurando levar vantagem sobre as outras, às vezes até aproveitando a fragilidade de uma pessoa, leva vantagem sobre ela. Ao invés de olhar que a pessoa está frágil, não, você quer vender esse bem, né? Então é o seguinte, eu estou reconhecendo a tua fragilidade, eu não vou te explorar não, eu vou pagar quanto ele vale verdadeiramente, eu não vou te explorar. Então são coisas que a gente poderia dar tantos exemplos aqui, mas a realidade é que muitas vezes essa desonestidade, irmãos, está entrando no nosso meio, na igreja. Há irmãos desonestos às vezes. Desonestos com Deus, desonestos nos seus compromissos, desonestos. Mas a palavra, enfim, diz que aqueles homens não puderam achar falta alguma em Daniel. Sabe por quê? Daniel tinha um testemunho perfeito. Qual é o teu testemunho? Qual é o seu testemunho de vida? O que as pessoas olharem para você e entendem de você? Uma pessoa fácil de corromper ou dizer assim, esse aí não tem jeito não, cara, esse aí nós estamos, é uma parede, vamos desviar, porque esse aí ou é ou não é e pronto, acabou. Amém, gente? Amém. Então, nós não vamos prosperar se a gente ficar procurando atalhos na nossa vida. A palavra de Deus, 2 Coríntios 8, 21, diz assim, pois o que nos preocupa, você pode repetir comigo? Diz assim, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Eu tenho que ser honesto diante de quem? E dos? Daniel era honesto diante de quem? E dos? Ele podia muito bem ter se envolvido naquelas falcatruas e estou na Babilônia mesmo aqui, vamos ver a lei da terra. Ele não se envolveu nisso. E a gente não pode andar envolvido em desonestidade. Aliás, a palavra diz, Romanos 12, 7, procurai as coisas honestas perante os homens. O que eu e você devemos fazer? Procurar as coisas honestas diante dos homens.
Então esse passo de honestidade é importante para a gente prosperar na nossa vida. Porque o desonesto, ele não prospera. Olha o que Jesus diz ali, olha. Em Lucas 16, 10 a 12 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no Muito. Quem é desonesto no pouco, Também é desonesto no muito. se ele é desonesto no pouco, você acha que ele vai ser honesto no muito? Aí Jesus continua falando no versículo 11: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Você percebe como a desonestidade impede a nossa prosperidade? Não saber lidar com a riqueza do mundo, irmãos. Daniel era o terceiro nos dias de... o governador no dia de Nabucodonosor. O terceiro no dia de Belsazar. O terceiro aqui, e Nabucodonosor, e Dario ia colocá-lo como o primeiro. Você imagina a riqueza que ia passar na mão desse homem? Mas ele era honesto de não tirar um centavo. Daniel é aquele cara que talvez alguém olhasse para ele e falasse assim: dá raiva da honestidade desse cara. Que as pessoas possam olhar para vocês e dizer assim: me dá raiva da honestidade do Samuel, me dá raiva da honestidade da Ana Maria, me dá raiva da honestidade de A, B, C, D, E. Cara, como esses caras são honestos, gente. E lá do céu Deus abre a janela e faz prosperar os teus caminhos em nome de Jesus. Amém. Porque o rei, a Babilônia, podia ter seu sistema, mas eles queriam gente honesta trabalhando. E essa terra precisa de gente honesta. Amém? Amém. E Deus precisa que nós sejamos honestos para que possamos carregar um testemunho que o glorifique diante dos homens. Amém. A palavra diz assim em Provérbios 11:3: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Os caras que procuraram o mal de Daniel eram desonestos. Os que procuraram o mal de Sadraque, Mesaque e Abednego eram desonestos. Lembra o que aconteceu com eles? Não. Quando os meninos saíram da fornalha e pegaram os seus opositores, e mal eles chegaram na boca da fornalha, diz que já estavam sendo consumidos pelo fogo. Os caras que eram corruptos nos dias e que fizeram mal contra Daniel, mas Daniel não se demoveu da sua posição, diz que mal eles chegaram à cova dos leões, os leões já pegaram, eles já pularam, nós já traçaram e despedaçaram, gente. Então a palavra de Deus diz que a integridade dos justos os guia, enquanto a integridade de Daniel ia guiando ele para caminhos mais altos. E que na integridade que Deus achar no teu coração, Deus te conduza por caminhos mais altos, mais elevados, mais prósperos, em nome de Jesus Cristo. Que na nossa integridade, o Espírito Santo de Deus possa nos guiar ao melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém. E Deus tem para você melhores posições na sua vida profissional. Deus tem para você melhores posições na sua vida, no seu negócio, qualquer área. Mas nós vamos ser honestos. Honestos com Deus e honestos com o nosso próximo. Honestos na nossa casa, honestos na nossa família. Não é verdade? O nosso testemunho, querido, tem que ser um livro, a nossa vida tem que ser um livro aberto que ninguém fale nada. Jesus disse que vocês não sejam motivo de pedra de tropeço. Se você por algum motivo, em algum momento, foi uma pedra de tropeço, alguém se escandalizou em você, peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, eu vou emendar o meu caminho, eu vou corrigir isso, mas eu não vou ser mais pedra de tropeço. Eu vou ter um testemunho que as pessoas vão olhar e vão desejar viver o que o Senhor tem reservado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Segundo passo de Daniel é o passo de honrar a Deus. Qual é o segundo passo? Honrar a Deus. Amém? Amém. Está lá no versículo 7 a 11, mas nós vamos ler somente o 10 e o 11, porque fala exatamente quando os caras foram lá, criaram o decreto,
que quem não orasse, não buscasse ao rei, né, ou adorasse a qualquer outro Deus, seria jogado na cova dos leões. Então no versículo 10 diz que Daniel soube o decreto. Já estava determinado, assinado, sacramentado, não podia voltar atrás. Então diz que ele soube o decreto que tinha sido publicado, foi para sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava a Deus, agradecendo como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Amém? O que Daniel escolheu fazer? O que Daniel escolheu fazer? Honrar a Deus. Honrar a Deus. Nós falamos aqui outro dia sobre honrar, e honrar está, a palavra, ela é equivalente também a glorificar, e diz que, a gente ouviu, acho que foi domingo passado, não lembro agora, mas que honrar é você saber o peso de uma pessoa, o quanto ela é importante, e você se dispor a exaltá-la e falar, olha, essa pessoa é isso, né? E é o que Daniel está fazendo, ele está honrando a Deus, ele está dizendo, olha, tem um decreto na terra, e que eu estou impedido de orar ao meu Deus, de buscar ao meu Deus, mas eu escolho honrar ao Senhor em primeiro lugar, ainda que para isso eu morra. Está entendendo isso, irmãos? Isso é muito forte. Eu não sei o quanto isso soa de responsabilidade no teu ouvido, mas para mim é muito sério. Daniel lhe distinguiu quem era o seu Deus. Ele falou, vocês não vão me confundir não. Vocês não vão bagunçar minha cabeça, vocês não vão bagunçar o meu coração, porque eu já tenho algo definido. Deus é Deus na minha vida, Ele é Senhor, e se for necessário, eu morro por Ele. Sabe essa atitude de Daniel, irmãos? Daniel está demonstrando com a sua vida que Deus é insubstituível na vida dele. E eu pergunto para você, Deus é insubstituível na tua vida? Você vai me dizer, sim, bispo. Mas me fala uma coisa, ou 2 ou 3, que você faz, que você pagou um preço, você foi talvez até caluniado, você foi talvez até julgado, porque você deixou de fazer aquilo por causa de Deus. Geralmente é o contrário. Nós deixamos de fazer para Deus, para fazer para aquela determinada coisa, pessoa ou situação. Ela não é verdade? Sim ou não? Quantas vezes você abriu mão, por exemplo, de um culto, vai, mas é um culto só. Não, isso aqui é um encontro com Deus. Quantos creem assim? Mas você falou o quê? Não vou nem entrar nesse mérito. Pensa aí quantas vezes você deixou de estar num culto por um motivo, por uma pessoa, por uma situação, por você mesmo. Então a gente tem que refletir nisso, irmão, porque o sentido da vida espiritual é a gente o quê? Refletir. Não é só ter palavras e glória a Deus, aleluia. Não é isso, gente. Se a gente não refletir, a gente não sai do lugar. Se Deus não for Deus na nossa vida, a gente continua patinando no deserto, levantando outros deuses, confundindo Deus. Lembra lá no Egito, lá quando o povo saiu, e eles saíram em nome do Senhor, viram sinais de Deus, e aí eles resolveram fazer uma imagem de Deus. Lembra qual foi a imagem que eles levantaram? Um bezerro de ouro. Aonde é que tinha bezerro? Aonde é que tinha Deus com cara de animais? No Egito. A gente começa a confundir Deus, a gente não tem uma referência maior de Deus. Então nós vamos distinguir quem é o Senhor de fato na nossa vida. Então honrar a Deus é permanecer fiel e prestar-lhe culto mesmo nas adversidades. Vamos lá. Honrar a Deus é permanecer fiel. Vamos lá. Permanecer fiel e prestar-lhe culto mesmo na dificuldade. Amém? É bonito falar. Aos que vão chorando e lançando sua semente, eles vão colher, fazer o caminho de volta e vão trazer seus feixes. É bonito ler isso, gente, mas viver é difícil.
É ou não? Mas é aí que está o segredo da nossa prosperidade. É servir, continuar servindo a Deus nos dias mais difíceis da nossa vida. Amém? Amém. Fiz uma besteira aqui. É servir a Deus nos dias mais difíceis da nossa vida. Eu não entendo, geralmente, é assim, na minha cabeça, não sei se é porque, sei lá, eu já ouvi tantos nomes a meu respeito, se é Caxias, se é muito certo, se é muito não sei o quê. Glória a Deus. Acho que eu estou no caminho certo. Mas eu não consigo entender hoje, as pessoas quando passam por lutas, elas abandonam a Deus. Elas abandonam o culto. Elas deixam de frequentar a igreja. Passa a condenar todo mundo. Assim como eu não entendo também que as pessoas que por outro lado prosperam, elas não têm mais tempo para servir a Deus. Elas têm que desfrutar da bênção. E esquece do abençoador. Assim como eu não entendo também gente que às vezes, né, nem está na luta, nem prosperou ainda, tem a riqueza como queria, mas está obcecado em ganhar dinheiro, que não tem tempo para Deus também. Deus precisa ser Deus na nossa vida. Amém? Amém. Quando nós abrimos nossa boca para receber Jesus, nós o convidamos para que Ele fosse o que na nossa vida? Senhor. A igreja hoje, ó o sapo, vai chover. Lá na roça fala assim, né? O sapo vai chover, né? Na bênção. Meu filho, do que ele fala. A gente precisa. O sapo me desconcertou. O sapo. Né, gente? Mas Daniel, ele perseverou nisso, gente. A igreja hoje, ela tem um mote para atrair as pessoas, que ela diz assim para as pessoas: confesse Jesus Cristo, seu Salvador. É mentira, não está escrito isso. Não é mais fácil clamar Jesus como meu Salvador? É ou não é verdade? Não é mais fácil? Ele vai perdoar os meus pecados, eu vou pisar na jaca, aí eu vou pedir perdão, ele vai perdoar de novo. Mas quando eu digo, e eu vou ao pé da letra, o que Paulo ensina em Romanos 10, 17, ele diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor, aí pesa, é diferente, gente. Senhor é que eu não vou estar mais no controle, é outro que vai estar controlando a minha vida. Amém? Amém. Então, Jesus precisa ser Senhor mesmo da nossa vida, do nosso coração, gente. A gente precisa olhar para Ele e falar: poxa vida, Ele fez aquilo na cruz por mim, e que sacrifício eu tenho feito por Ele. Romanos 12:1 diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E que o nosso culto não tem que ser emocional. Choro as pitangas, trago até um lençol para ir secando e depois torcer. E tem gente que consegue encharcar 3 lençóis. Estou brincando, lenços. Ou então já traz a caixinha de lenço descartável, sai vazia. Mas depois se perdeu, não acha nada lá dentro de novo. Mas Paulo completa dizendo: seja o vosso culto racional. Saiba o que você está fazendo. Saiba o que você está dizendo. E Daniel sabia muito bem o que ele estava fazendo pela honra do Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, à medida, gente, que a gente honra a Deus também, sabe o que acontece? Deus também nos honra. Anote, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, na parte B, falando sobre os filhos de Ofni e Finéias, que não honravam a Deus, pelo contrário, era uma vergonha para Deus. Dá uma lida depois, 1 Samuel, você vai entender. Os caras se relacionavam na porta do templo com mulheres, eram prostitutos. Mas entravam no templo para oferecer sacrifício a Deus. Os caras iam para o templo, e a maior parte, que era a melhor parte da oferta, que era reservada ao Senhor, eles pegavam para eles. Mas estavam lá para oferecer culto a Deus.
E Deus falou, não dá mais. Vai morrer. E aí, lá adiante, Deus falando com o pai deles, diz assim, olha, e aí vem a leitura. Mas agora, o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram. Diga comigo, Deus honra aqueles que o honram, mas aqueles que me desprezam também serão desprezados. Deus honra a quem o honra, mas a quem o desprezo também recebe da parte de Deus. Então que a gente possa, como Daniel, demonstrar mesmo qual é o nível, qual é a distinção, qual é o, sabe, o ponto que Deus está na nossa vida. Deus é nossa prioridade. Daniel mostrou que Deus é prioridade. Daniel nos mostra o que é buscar a Deus em primeiro lugar. Entende isso? Que o que Jesus vai dizer em Mateus 6:33. Então que a gente aprenda a ter demonstrações de honra. Como que eu demonstro honra ao Senhor? Não deixando de prestar culto a Deus. Daniel estava prestando um culto a Deus diante dos seus inimigos. Não deixando, não é, de ser abundante na obra do Senhor. Irmão, lutas, desafios, mas Daniel estava servindo a Deus. Sirva a Deus em todo momento da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Se você aceitar um conselho, ache tempo para servir a Deus. Ache tempo para fazer a obra de Deus. Porque lá em 1 Coríntios 15:58, Paulo diz, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. E no devido tempo, Deus trará a justa recompensa à sua vida. Vai trazer um tempo, Deus vai trazer a recompensa. Amém? Amém. Honre a Deus com os teus bens. Provérbios 3:9. Não é moeda de troca. Honra a Deus com as primícias de toda a tua renda, fazenda, tal. Lembra disso? E como consequência eu vou encher o quê? Os teus lagares, teus celeiros. Irmão, honre a Deus. Nem que, mas bispo, eu ganhei R$1 hoje. Dê 10 centavos de oferta para Deus. Eu vou chegar com uma moedinha na igreja. Lembra aquela viúva? Ela tinha uma moedinha. E não é porque ela deu que estava como os outros sobrando. Ela deu do sustento dela, porque ela decidiu que ela ia distinguir quem era Deus na vida dela. Não é só por causa que, vou jogar as moedinhas. Não, porque era o sustento dela. E Jesus olhou. E Deus está olhando a sua vida. Deus estava olhando o sacrifício de Daniel. E Deus está olhando o seu sacrifício em honra do Senhor. E Ele vai te honrar. A despeito dos teus adversários e desafios, Deus vai te levantar em honra em nome de Jesus. Amém. No lugar da desonra, Deus vai dar dupla honra em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso, irmão? Amém. Então levanta tua mão e faça uma oração e diga assim, Senhor, eu vou te honrar. Eu vou honrar o Senhor, não pela honra que o Senhor tem, mas porque o Senhor é Deus da minha vida, porque não há Deus semelhante ao Senhor, porque não há Deus que se iguale ao Senhor. Tu és o Deus soberano, e Tu és o Senhor, e o Deus da minha vida e da minha salvação, e a outro eu não adorarei em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus que é tão grande, maravilhoso, irmãos. Seja excelente. Tua excelência honra a Deus. Amém? Amém. Diga para o irmão assim, seja excelente. Seja uma pessoa formidável. Seja uma pessoa formidável. Amém? Amém. Seja uma pessoa formidável. Seja uma pessoa com grandes... Como é que Dario disse aqui? Falaram dele que ele tinha grande... fugiu aqui a palavra. Por suas grandes qualidades. Está lá no versículo 3. Daniel se destacou pelas suas grandes qualidades, irmãos. Fala para Deus, Senhor, toca na minha mão. Que eu seja excelente lá no meu trabalho, Senhor. Que eu seja excelente em tudo que eu fizer. Onde essas mãos, o que eu tiver que fazer, vai ter uma marca. Excelência. Excelência marca a sua vida. Amém? Amém. Excelência traz o grande para você em nome de Jesus. Porque ninguém contrata um relaxado, ninguém contrata um que faz de qualquer jeito, não é? Eu já pedi para trocar gente por causa disso. Eu não gosto de andar assim. Então veja que Deus tem lugares de honra para você. Amém. Em qualquer lugar da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Peça para Deus o Espírito excelente que estava sobre Daniel. A penúltima coisa, terceira. Qual que é? Perseverar
confiar em Deus. Fala, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome me de ajuda Jesus, me ajuda a todo tempo a todo a tempo perseverar a perseverar na confiança na confiança que o Senhor mesmo, que o Senhor por mesmo, meio de Jesus por meio de Cristo, Jesus implantou implantou no meu coração. no meu coração. Amém? Amém. A terceira coisa de Daniel é exatamente isso. Versículo 23, lá em Daniel 6:23, quando ele estava na cova dos leões, passou a noite lá, o rei chegou de manhã, e o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel lá da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento nele. E por que não havia ferimento, irmãos? Pois ele tinha confiado no seu Deus. Vamos ler juntos? Pois ele tinha confiado no seu Deus. Amém? Levanta a mão e diga em nome de Jesus. O inimigo pode se levantar. O leão vai ficar ao meu redor. Pode se andar, pode rodear, pode fazer o que for, mas não vai me ferir, não vai me tragar, pois eu sei quem eu tenho crido e eu confio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto eu pedir, precisar, porque Ele é o meu protetor, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Daniel confiou nesse Deus e esse Deus o livrou e vai livrar você em nome de Jesus Cristo. Amém. Vai nos livrar cada dia da nossa vida, meus irmãos. Ai, mas o diabo está igual um leão ao meu redor. Aleluia, mas vai ficar, sabe por que está só do lado e fica rodeando? Porque tem uma proteção sobre você. Cuidado para não abrir a brecha. Mas a proteção está sobre você, né? É como pegar e, sei lá, ter algo aqui, eu trazer um copo e por aqui a semente, vamos, uma semente aqui, eu pego um copo e ponho aqui, é uma redoma em volta dessa semente, o copo traz essa proteção. Deus traz essa proteção sobre a sua vida. A palavra de Deus vai dizer que nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo, ocultos do poder de Satanás. Permaneça debaixo do sangue, meu irmão. Amém. Dá uma olhadinha se de repente, sabe, você, ai, senti uma flecha, ai, senti não sei o que. Dá uma olhadinha se você está debaixo do sangue completamente. Porque se você estiver debaixo do sangue, a flecha pode ser lançada, mas ela não vai te derrubar em nome de Jesus. Amém. Ela não vai te atingir. Amém? Amém. Então Daniel, ele prosperou porque ele confiou em Deus mesmo diante do impossível. Em nenhum momento nós vemos o Daniel perdido, desesperado, aflito, oprimido, angustiado. Não, ele foi fazer o que ele bem sabia fazer, orar. E Paulo diz, olha, gente, quando vocês estiverem nas muitas aflições, peguem essas aflições, vão até Deus e apresentem a Ele com orações e súplicas. Não deixe que ela tire a paz de vocês, mas apresentem a Deus. E Deus, como resposta, vai dar a vocês uma paz que excede todo entendimento. Amém. Ué, mas Daniel não tinha que estar desesperado? Daniel não tinha que estar andando naquela sala de um lado para outro? Não, Daniel está orando, porque ele tem paz no seu coração. Amém? Amém. Isaías diz assim, Isaías 26:3: Tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então veja, você confia em Deus, Deus te dá um presente. Qual que é esse presente? Paz. Amém? Você está lá no meio da guerra, o inimigo está bombardeando, e você está só, aqui, ali, e Deus vai te dando a defesa antiaérea, até que você alcance a vitória 100% em nome de Jesus Cristo. E sai da guerra inteiro. Porque tem gente que fala, não, eu estou na guerra e eu estou firme, mas você olha, ele está todo acabado. Parece que, meu Deus, passou um furacão sobre ele. Não, irmãos. Não é assim. Deus nos sustenta no meio da guerra. Não há espaço para perturbação. Leia 2 Coríntios 4, 8 e 9, e você vai ver o que Paulo diz ali. Somos perturbados, somos perseguidos, somos achacoalhados para lá e para cá, mas nós não desanimamos não. E no 16 ele vai dizer assim, pelo contrário, o nosso homem interior vai se desgastando, porque é um desgaste, né? Às vezes você vai ficando cansado, mas não desanimado, porque ele vai dizer, ainda que o nosso homem interior sofra um desgaste, o nosso homem interior se renova cada dia para a glória do Senhor. Amém.
desgaste exterior não vai destruir o teu homem interior em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Prova, entenda uma coisa. Tiago vai dizer no capítulo 1, de 2 a 5. Entenda que a prova, quando você passar por uma prova, se alegre. Mas, bispo, me alegrar numa prova? Alegre-se em Deus, não por causa da prova, mas em Deus. Porque é uma oportunidade que Deus está trabalhando na sua vida, para você se tornar mais perseverante, para você se tornar mais maduro e íntegro. E quando você alcançar essa integridade, lembra de Daniel, lá no início? Deus abre o céu sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. É onde o peso da vergonha se transforma em honra para a glória do Senhor. Amém? Então que você possa dizer comigo assim, diga Salmo 56, 11. Salmo 56, Levanta tua mão e diga assim: no Senhor, o meu Deus, eu ponho a minha confiança, e não temerei o que possa me fazer o homem. Amém? Coloca em Deus a tua confiança, não tenha medo do que o homem pode te fazer. Amém. Isso, mas é grande, mas é poderoso. O cara tem dinheiro, o cara pode comprar isso e aquilo. Há um maior na tua guerra, há um maior com você neste mundo para confrontar o poder das trevas em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. E a última coisa, do quarto passo de prosperidade de Daniel, qual que é, gente? Generosidade. Estenda as tuas mãos assim, diga: Senhor, abençoe estas mãos, Senhor, abençoe, para que elas não sejam egoístas, avarentas, nem gananciosas, mas que tudo que o Senhor depositar nessas mãos, ela possa ser generosa para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Mãos generosas, Deus abençoa. Uma pessoa generosa, Deus abençoa. E Daniel era um homem generoso. Esse versículo aí, lá no versículo 49, no 48, Nabucodonosor pegou Daniel, deu muitos presentes para ele e o instituiu como governador da província da Babilônia. Sabe o que Daniel falou? Ô rei, eu tenho 3 amigos, preciso você promover eles também. É isso aí. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Não, irmão, Daniel estava no melhor. Para que ele ia lembrar dos outros? Tem gente que cresce um pouquinho e já esquece quem estava do lado. Não é verdade. Daniel falou: não, são meus irmãos. Ô rei, faz alguma coisa por eles. Promove, faz o que você tiver, mas tira eles sabe, de onde eles estiverem, põe eles no lugar de honra. E o rei faz exatamente isso, estabelece eles em posições de honra. Daniel era um homem generoso, gente. Nós temos que ser pessoas generosas. A gente convive hoje com uma igreja tão egoísta, que às vezes dentro da igreja tem gente com fome, e tem gente que pode matar essa fome, mas não mata. Uma igreja só come, quer comer, é juntar, ter, fazer. E Daniel nos mostra exatamente que ele era um abençoador do seu próximo. A palavra de Deus diz assim, em Atos 20, 35, ali Paulo diz assim, falando a última vez ali, porque ele ia para uma viagem, que ele ia rumar para Roma, então ele está com os presbíteros da igreja, falando várias coisas, e ele diz assim no versículo 35, Atos 20, 35, em tudo o que eu fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando... Repita comigo, devemos ajudar os fracos. Devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, agora repita, a maior felicidade em dar do que eu receber. Maior felicidade em dar do que receber. E isso não é um princípio válido para os dias de hoje. Nós vemos um tempo em que só quero receber. Até para Deus é difícil dar, quanto mais para o meu próximo. Né? Agora, ele fala assim, vamos lembrando as palavras do Senhor, porque Jesus é um grande exemplo de generosidade. Quando falaram que a sogra de Pedro estava doente, o que Jesus fez? Foi fazer uma visita e levar cura. O centurião não era um judeu, mas quando o centurião mandou alguém falar com Jesus que tinha alguém enfermo na sua casa, Jesus ia lá, e foi lá de fato. Jesus é tão generoso que ele morreu na cruz por mim e por você.
Quantos você é generoso? Quanto você tem absorvido isso na sua vida? Mateus 25, 35 a 45. Jesus, ele diz, olha, falando ali, ele diz, olha, todas as vezes que vocês deram a comer, a beber um copo de água, ou vocês deram comida, ou uma veste, não é? E ele está falando sobre isso, mas quando... Depois vocês vão ler, vocês vão entender. Ele fala assim, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estarão fazendo por mim. Mas como que nós fizemos? Como foi que nós demos comida para você, Jesus? Como que a gente deu? Como que a gente vestiu você, Jesus? Ele falou assim, ó, toda vez que você pegou um prato de comida e deu para alguém, você deu para mim. Toda vez que você pegou uma roupa tua e deu para alguém, você me vestiu. Agora, aquele que não faz isso, aí depois vocês leem para você. Não quero trazer a palavra aqui que é forte. Na verdade, Jesus diz, aqueles que não fizeram isso vão arder no fogo do inferno. Jesus ensina a gente a ser generoso. E generosidade é o que faz a gente receber. Deus não vai dar nada. Deus não fará prosperar alguém, gente, que é ganancioso, que só quer ter para si. Está entendendo isso, irmãos? Amém. A gente tem que ter um coração, sabe, parece besteira falar isso nesses dias, mas isso é uma coisa ausente nesse dia. Vamos falar de nós. Às vezes não é uma luta a gente ficar aqui implorando para trazer um pouco de comida. Porque talvez a gente olhe para a igreja e fale, não, acho que todo mundo na igreja trabalha, tem bom salário. Mas gente, e lá fora? Não tem gente morrendo de fome, não? Que a gente pode, como igreja, dar uma cesta básica? Ah, mas eu não sei. O cara pode ser não sei o quê. Cara, é porque a gente só faz o bem se a gente olhar primeiro para quem. E a gente deve fazer sem olhar a quem. A gente julga primeiro para poder ver se ajuda ou não. É ou não é verdade? Né? E não é assim que o Senhor ensinou. Então, há um outro texto de Lucas 6, 29 a 31, que Jesus diz assim, ó, se alguém bater em você, aquele famoso texto, né? Não era bem isso que eu queria ler, mas aí na segunda parte diz assim, se alguém tirar de você a capa, não impeça, dá a túnica também. Ah, você quer a capa? Tó, leva a túnica também. Vai para casa sem camiseta. Talvez a tua casa você tenha, ele não tem em casa. Amém? Amém. Aí Jesus continua dizendo assim, versículo 30. De todo aquele que pedir algo, ou melhor dizendo, não é dê a todo aquele que pedir algo a você. Dê. Alguém te pediu algo? Dê. E aí ele completa dizendo assim, e se alguém tirar o que pertence a você, não exija de volta. Resguardar as suas devidas proporções. Mas aí Jesus finaliza assim, ó. Diga assim para o seu irmão, assim, olha para ele e fala assim, olha, presta atenção. Presta atenção. Como você quer Como você que os quer outros façam a que os você, outros façam, faça também faça você também a você eles. a eles. Amém? Amém. Você quer honra? Dá honra primeiro. Você quer perdão? Perdoa primeiro. Você quer o perdão de Deus? Você dá perdão a ninguém. E a gente poderia dar uma série de exemplos de generosidade aqui. Amém? Amém. Mas para encerrar, eu quero dizer para você que Deus, Ele quer te enriquecer, mas não por um fim em você mesmo, só para você ter o carro que você quer andar, a casa que você quer morar, a quantia de dinheiro lá para você falar assim, eu tenho dinheiro aqui, tá, esse dinheiro aqui é uma reserva. Deus não quer dar só para isso. Amém? Amém. Próximo texto diz assim, ó. Dá para ler ou não? Dá para enxergar? Amém. 2 Coríntios 9, 6 a 11 diz assim, ó. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, Também colherá pouco. e aquele que semeia com fartura, Também colherá fartamente. cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com Alegria. E Deus é poderoso, vamos ler isso aqui bem forte. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura. Para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente. Presta atenção, e o que ele vai suprir e aumentar? A semente. E fará crescer os frutos da sua Justiça. Vamos lá, o 11 agora.
vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser gananciosos, egoístas, Não, generoso. generosos. Quando, gente? Em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em quê? Em ação de graças a Deus. Deus quer te prosperar com o quê? Com um propósito. Diga, Deus quer me prosperar Deus quer me com um prosperar. propósito. Com um propósito. Qual é esse propósito? Que você seja generoso e abençoador. Eu estava ouvindo algo do Luciano Subirá, uma pregação dele, estava falando que muita gente fala assim: Deus vai multiplicar a minha semente e o meu pão. Não, o pão é para você comer. Deus dá duas coisas aqui, você prestou atenção? Ele dá semente e... O pão. Você come semente? Não. Mas o pão? Semente você faz o quê? E é por isso. A semente é aquilo que Deus usa para a gente semear no reino dele, na vida das pessoas. E tanto quanto semeamos, é a parte, não dá para a gente entrar nesse assunto agora, mas é a parte que Deus nos dá e nós entendemos. Isso aqui é para ser semente, é para eu abençoar alguém. Abençoar a obra de Deus. E conforme Deus tocar no nosso coração, nós abençoamos as pessoas. E o pão, Deus vai dar sempre. Então a palavra diz que nós seremos enriquecidos de todas as formas. Prosperidade é o que, gente? É uma bênção plena na nossa vida. Deus quer nos fazer enriquecer de todas as formas, para que possamos ser generosos. De novo, estende as mãos e fala: Senhor, que essas mãos Que essas mãos sejam mãos sejam generosas. mãos generosas. E se a minha mão até E hoje se minha mão ela ela está mirrada, está mirrada, porque eu sou egoísta, eu sou egoísta, porque eu sou porque eu ganancioso, sou ganancioso, e eu tenho ajuntado unicamente tenho para mim. ajuntado unicamente Cura as para minhas mim. mãos hoje. Cura as minhas mãos. Cura as minhas mãos, Senhor. Cura as minhas Fala mãos. para Deus aí, das suas palavras. Você sabe quantas vezes você não tem sido até generoso nem com Deus. Então fala para Deus: cura hoje estas minhas mãos. Como o Senhor curou as mãos daquele homem que tinha a mão mirrada. Ele não podia produzir nada, mas o Senhor curou aquelas mãos. Ele saiu dali, Senhor, para prosperar. Cura as minhas mãos. Oh, calabash, arabassore, andalabás. Cura as nossas mãos. Oh, Pai, faz de nós um povo abençoador. Põe semente nas nossas mãos e nos dá o que comer cada dia, Pai. Mas põe semente que nós não vamos reter. Ela não vai apodrecer, Senhor, Senhor, em nome de Jesus. mas ela vai frutificar para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Sejamos mais generosos com Deus. Amém? Seja mais generoso com Deus. Seja mais generoso com o seu irmão. Perdoe mais. Ame mais. Amém? Abençoe mais. Peça para Deus: Senhor, me fala aí, a quem eu devo abençoar? Se Deus levar você a abençoar um irmão na igreja, abençoe. Se Deus levar você a abençoar alguém lá fora, abençoe. Eu tenho o costume, às vezes, de guardar um dinheiro no carro só para parar no posto, parar nos pontos, às vezes, e comprar alguma coisa das pessoas. Eu sempre digo: Senhor, eu queria ter muito mais, porque se eu pudesse encher esse carro de cesta básica e sair por aí. É difícil, gente. Mas Deus nos chamou para sermos abençoadores. Amém. Para sermos prósperos. Eu quero te falar uma última coisa: prosperidade traz cura na alma. Por isso que muitas vezes as pessoas são doentes na alma. Mas João, lá em 3 João 2, João diz para o presbítero da igreja: faço votos pela tua cura, como próspero é a tua alma. Que o Senhor sare a tua e a minha alma. Amém. E nós sejamos os Daniéis, ou os Daniel desse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Pessoas que amam a Deus de verdade, que servem a Deus e prosperam. O diabo não tem poder de limitar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar.